E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Thales Bragnio Leão, sou juiz federal, adoro a área de concursos e decidi gravar alguns vídeos para ver se eu consigo ajudar aí quem está com dificuldade nos estudos, quem tem algum sonho num cargo público e está lá nessa luta para tentar realizar esse sonho. Hoje eu queria falar com vocês sobre motivação para os estudos. Se eu acho que realmente é importante a gente dar bola para esses aspectos da motivação, né, do pensamento positivo e etc. Eu não sou nenhum especialista na área, não sou psicólogo, não sou analista comportamental. Eu vou falar com vocês o que eu acho, que eu penso sobre isso, qual que é a minha opinião e o que isso repercutiu para mim, na minha experiência ao longo dos concursos. Eu quero fazer um vídeo bem rápido, então eu vou fazer ele de uma maneira bem direta. Eu sempre pensei assim, eu não sou uma pessoa otimista, nunca fui, eu nunca dei muita bola para essas coisas de pensamento sempre positivo, sempre querer, nunca dei muita bola para isso. Mas quando eu entrei nos concursos, eu percebi, especialmente pela dificuldade, pelo fato de ser uma competição extremamente rigorosa, que exige de você o tempo todo, e é um processo que você vai colhendo os frutos aos poucos e vai melhorando de pouquinho e parece que mais esquece do que lembra. Com toda a dificuldade desse processo, eu comecei a perceber em algum momento que me manter motivado era algo excepcional, que não tinha como eu simplesmente ignorar esses aspectos do pensamento forte, do foco, para manter a vontade de continuar estudando. Uma coisa é você estudar durante uma semana ou duas e estuda firme e faz uma prova e resolveu. Outra coisa é você passar anos fazendo isso. É uma situação muito mais complicada. Então, eu comecei a mudar um pouco de opinião, comecei a gostar um pouco mais desses assuntos. Não que eu tenha me dedicado à autoajuda e etc. Eu dei uma flexibilizada no que eu pensava. Comecei a ver alguns vídeos de motivação, alguns que não tem nada a ver com estudos, um vídeo mais para marombeiro de academia do que para quem está preocupado com estudos, mas aquilo me ajudava a entender que muitas vezes a nossa cabeça faz a gente fraquejar, faz a gente achar que não vai dar conta, faz a gente ter medo. E esses sentimentos, eles acabam atrapalhando a rotina de estudos e a gente começa a preocupar demais com os resultados. E quando os resultados não vêm, a gente começa a se questionar se a gente está no caminho certo, se não era melhor curtir a vida, fazer o que todo mundo faz, parar de matar final de semana para estudar e tudo que uma pessoa que está se dedicando aos estudos acaba tendo que fazer, né? Todo o sacrifício que envolve isso. Mas aí eu comecei a focar um pouco mais e a coisa começou a dar muito certo para mim, especialmente por entender que esses aspectos emocionais, eles atrapalham muito a gente. E por outro lado, se você consegue construir uma mente forte, uma mente com um pensamento focado, isso te ajuda. Muitas vezes você está lá cansado, não acha que não vai aguentar estudar, você senta, você se concentra e sai alguma coisa. É claro que não vai sair o melhor dia de estudos quando você não está num dia bom, mas pelo menos sai alguma coisa e já é importante. É sempre importante a gente manter essa ideia do processo, você ir construindo aos poucos a sua rotina de estudo, seu hábito de estudo, e aos poucos a coisa vai rolando e você vai conseguir melhorar e cada vez estudar mais e melhor. E o principal, lembrar do que estudou, né? Fazer aquele estudo e que você consiga entender o que você está vendo e consiga reproduzir isso quando chegar a data da sua prova. E não existe melhor motivação, na minha opinião, do que prova, do que ter uma prova chegando. Você está naquela ansiedade porque a prova está próxima, você quer aproveitar cada segundo que você tem até a prova. E aí eu fico me perguntando a situação de vocês agora. Não tem, a maioria das provas, como a gente já sabe, não tem. Os editais estão suspensos, as provas não estão rolando. E como conseguir se manter motivado num cenário tão difícil? Como manter o foco naquele concurso que você estava de olho, se você não sabe nem quando vai abrir aquele concurso? Eu andei pensando sobre isso, especialmente porque algumas pessoas também me perguntaram, inclusive fiquem abertos se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. E as pessoas me perguntaram como que elas podem fazer, qual alguma estratégia, alguma dica para manter a cabeça focada nesse período de pandemia, esse período em que a gente não consegue ter tantas provas. E eu fiquei pensando e lembrei da minha época na preparação para o concurso de juiz federal,
Eu fazia uma coisa que no final acabou sendo muito interessante para mim. Eu senti que eu tinha bastante dificuldade de escrever uma sentença. Eu já era assessor, eu trabalhava fazendo minutas de sentença para o juiz que eu trabalhava, mas era no computador e é muito mais fácil você digitar, você tem pesquisas, você tem o copia e cola, então você tem recursos que na hora de escrever você percebe que faz falta. E eu não conseguia muito bem escrever à mão. Eu ainda vou contar mais sobre a minha trajetória e entrar mais nesses detalhes, mas eu percebi que eu tinha uma dificuldade de fazer uma sentença rápida na mão, ou seja, com a caneta. E aí eu comecei a marcar todos os domingos. Para mim o melhor dia era domingo. Eu marcava ali 4 a 5 horas contadas com o meu relógio do lado, cronometrado mesmo, e eu simulava como se fosse uma prova. Eu colocava o enunciado de uma prova anterior que eu ia selecionando, não via a resposta esperada antes e tentava fazer aquilo de uma maneira simulada, como se eu estivesse no ambiente de prova, tentando resolver sem consultar material, sem consultar internet, sem consultar livros e dentro do horário estipulado, que é o horário de prova. E eu encarava aquilo como se fosse uma prova, eu tentava fazer uma vez por semana, às vezes uma semana sim, uma semana não, e depois buscava a correção daquilo que eu fiz. E era super interessante que era uma maneira de eu ir treinando para fazer as minhas sentenças, que me ajudou muito nas segundas fases dos concursos de juiz, quando eu fui conseguindo passar. Depois eu percebi o tanto que aquela dinâmica de focar como se fosse prova me ajudou até a me acalmar na hora das provas. A hora que consegui chegar nessa fase de sentenças e pegar a sentença para fazer na hora da prova, foi tudo muito mais natural para mim. Eu já estava mais ou menos habituado com aquilo. Então, dentro dessa lógica, eu lembrei também do universo das corridas, que eu gosto muito de praticar a corrida. Na pandemia, também, não foram só provas de concurso, a gente não está tendo mais corridas. As corridas de rua foram todas suspensas, inclusive enormes corridas de rua, como a Maratona de Nova York, por exemplo, que reunia mais do que 50 mil corredores. Com o cancelamento dessas provas de corrida, muita gente ficou sem o foco, sem saber como se preparar, para que se preparar. E aí diminui o treinamento, diminui a intensidade, você não tem mais aquela cabeça de antes. E começou a surgir algo que na corrida de início ainda era meio polêmico, que eram as corridas virtuais. As pessoas começaram a marcar corridas, cada um faz a sua corrida e o aplicativo registra lá o tempo de cada um e você faz uma disputa virtual. Cada um corre no seu tempo, no seu horário e não tem aglomeração, mas é possível ter um mínimo de competição. E como competição acaba movendo a gente, mesmo várias pessoas que eram contra a existência de corridas virtuais porque achavam isso uma grande bobagem, começaram a perceber que tem o seu valor, já que não tem corrida, já que não tem a competição em si, por mais que o corredor amador ele compita consigo mesmo e não com os outros, é legal você entrar num ambiente e falar que bateu seu recorde dentro de uma prova, isso tudo é legal. E na corrida a gente começou a perceber que as corridas virtuais também são legais porque elas também motivam. Você se prepara, você fica focado. Não é a mesma coisa que uma corrida, mas ela serve e é o que tem para o momento. Então eu imagino que para você que está preparando para um concurso e está preocupado porque não tem provas, começa a pegar umas provas anteriores, mas não faz igual a gente está habituado a fazer, uma ou outra questão, ver o que caiu na prova e etc. Marca uma prova com você mesmo. Né? Marca um dia lá no domingo, vou começar às 8 da manhã, cumpre horário, vai das 8 ao meio-dia, no sábado, no dia de semana, o que fica mais fácil para você, é claro, e cumpra esse horário e tente encarar como se fosse uma prova e coloca isso como uma sua motivação. Então, de repente, você está estudando aí para um concurso que você acha que está muito difícil, que a prova é muito complicada, não tem problema. Ainda que você ache que você não tenha nível, faça a prova, faça inteira e tenta descobrir exatamente o que você sente que é maior pressão para você ali naquela prova. Vai ser legal, você vai conseguir treinar e ao mesmo tempo se manter focado, motivado, com um objetivo, de repente aumentar a sua nota de um ano para o outro em relação às outras provas anteriores. Isso pode ser interessante e eu acho que vale a pena tentar. Experimenta isso, vê se te ajuda a manter o foco e realmente faz o seu ranking aí das notas das provas anteriores. Tenta focar como se você estivesse numa prova de verdade. Leva até um chocolatinho, a barrinha de cereal e não sai do local de prova, respeite as regras, como se você estivesse numa prova mesmo. Tenta isso,
Para mim funcionava, espero que para você funcione também e tente se manter motivado. Fuja de coisas que te ponham para baixo, que te desanime, que fique tentando te mostrar que você não é capaz. Fuja disso, a gente já tem coisa negativa demais para ver aí no mundo. Vamos focar no que é bom e no que te ajuda. Vamos seguir pessoas que te ajudam, que confiam em você, que botam fé em você e vamos levar isso adiante. Então, espero que isso ajude. Se você acha que pode ajudar alguém, que tem aquele amigo seu concurseiro que já está ficando desmotivado, você está vendo que ele não está estudando já grande coisa, tenta mandar para ele, de repente ele gosta, ele vai querer entrar em contato comigo para perguntar mais alguma coisa, eu posso ajudar. Quem sabe isso não resolve, né? E vai ajudar todo mundo e principalmente vai ajudar esse trabalho que eu estou começando agora, que eu preciso de ter um pouco mais de visibilidade para ver exatamente o que eu preciso gravar para ajudar mais vocês. Então, fica aqui o meu muito obrigado para quem assistiu até agora. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo. Quem estiver assistindo aí pelo Instagram pode encaminhar via Store esse vídeo para as pessoas poderem assistir também. Não deixe de curtir, me apoie aí para ver se a gente consegue fazer sempre esse jogo e sair cada vez mais vídeos para ajudar quem está nessa luta. Muito obrigado.